serviço de utilidade pública, né? O Corsa KERY595, prata, está de frente um portão e o dono lá está bravo, porque se não tirar, não sabe o que faz, né? Eu creio que tem um exagero, né? Quem que é dono do Corsa? KERY595. Já foi? Então vamos lá, Cláudio, agora vai. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, levante sua mão direita ao alto. O tamanho do teu glória é o tamanho da unção que você vai levar para casa. Dá uma olhadinha para o teu irmão, diga: Deus preparou essa noite para você. Fala para ele: essa noite é sua. Tudo tem um propósito. E é propósito de Deus você estar aqui hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem deseja ouvir, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 21. Enquanto você procura, faço menção aos meus agradecimentos à vida do pastor Wagner e da pastora Marlene, que com tamanha receptividade, uma vez mais me recebeu, pela vida das respectivas pessoas que têm trabalhado na obra do Senhor, obreiros, pastores, homens de Deus, que estão aqui, à minha sinistra, à minha reta, guarda, intercedendo por mim nesse culto. A Deus seja toda a glória. Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista João. Assim eu fico mais bonito, rapaz. Ficar famoso agora. Foto de iPhone, de perto desse jeito. Olha lá, meu Deus do céu. Que benção. Hoje eu nem durmo olhando essas fotos. Evangelho de Jesus Cristo. Mandar uma saudação de paz à nossa igreja, que em peso está nos assistindo hoje lá em Goiânia. Capítulo 21. Os que achou, diga: achei. Estão mais velozes do que o pregador. Aconteceu, glória a Jesus. Vamos lá. E aconteceu que, meu Deus, só quer aparecer. Amém. Depois disso, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então disse Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos contigo. Foram, subiram, e naquela noite nada apanharam. E sendo manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então
aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Até aqui, diga graças a Deus. Põe a mão no teu coração, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor meu Deus, esta é a noiva do Cordeiro, e o Senhor sabe do cuidado que tenho de me dirigir a este púlpito e de estar na tua presença. Não é pequena a minha responsabilidade essa noite. Me faça pregar aqui como se fosse a minha última pregação na terra. Eu quero ser o teu instrumento essa noite. Eu quero que o Senhor me use de uma maneira singular, extraordinária. Não deixe eu falar o que eu quero falar, mas fala por mim, me conduz, me direciona. Não fala o que a igreja gosta de ouvir. Não estamos em uma palestra de autoajuda, mas fala o que nós precisamos ouvir. Nos muda, nos transforma, nos trata, conversa conosco e nos dá do teu conselho essa noite. Quem pode dizer glória a Deus? Avisa para o teu irmão, de tudo que você vai aprender hoje, aprenda a nunca desistir. Diga para ele: você está proibido de desistir. Jesus, subindo ao monte, passou a noite toda orando. E aqui começo a história dessa noite. Sendo dia, Jesus desceu do monte com uma das missões mais difíceis do seu ministério terreno: escolher uma equipe ministerial para que pudesse essa equipe dar prosseguimento à obra de salvação, redenção e remissão do Evangelho. Esses discípulos dariam continuidade a todo o ensino, cultura, doutrina, promessa, futuro do Evangelho. Lógico que se pensa que essa equipe não poderia ser uma equipe qualquer. Tinha que ser uma equipe, na lógica o que se pensa, preparada. Tinha que ser uma equipe, no mínimo, pronta. Tinha que ser uma equipe segura. Tinha que ser uma equipe inteligente. Tinha que ser uma equipe de resultados. Então, Jesus, após orar a madrugada inteira, desce do monte com uma lista um tanto que inusitada. Vou repetir essa palavra. Jesus desce do monte com uma lista um tanto que inusitada. Por que inusitada, irmãos? Porque os nomes que estão naquela lista não são nada esperados. Ninguém está esperando aqueles nomes. Ninguém está esperando aquelas pessoas. São os improváveis. São os desequilibrados. São os que não têm preparo. São aqueles que ninguém escolheria. Então, essa lista está nas mãos de Jesus. E Jesus grita o primeiro nome para surpresa de todos. O primeiro nome a ser citado é de Simão Pedro. Quando esse nome é citado, aparece um rapaz com a espada na cintura, cheirando a peixe. Esse rapaz é galileu, de pouco estudo, e se é que tinha estudo, era de costume dos galileus de pescaria nem ler saber direito. Então alguém diz o que é que ele quer com este homem, e sem que se surgisse comentários, vem um segundo nome, e Jesus pergunta: aonde está André? Quando Jesus grita o nome de André, há outro susto, porque André é irmão mais novo de Simão Pedro, e
tudo que esse camarada aprendeu, lógico, aprendeu com o seu irmão mais velho, inclusive a profissão, é mais um galileu de pouco estudo, cheirando a peixe. Então alguém diz assim, então ele deve estar escolhendo pessoas pela honestidade, embora são homens humildes, de poucos estudos, mas são honestos, têm o seu trabalho digno. Então Jesus grita o terceiro nome e há uma surpresa, porque Jesus vai gritar o nome de um ladrão. Jesus grita, cadê Mateus? Ele era roubador de imposto. Se fosse nos dias de hoje, estaria sendo investigado pela Polícia Federal. Ladrão! Então ele deve estar escolhendo pessoas que têm fé. E ele grita 3 nomes de 3 camaradas que não têm fé, coisa nenhuma. O primeiro deles é um rapaz inseguro. Um rapaz que não acredita em nada, que tem que provar tudo, tem que ver tudo. Então ele pergunta, Tomé! Dá uma olhadinha para o teu irmão, para a surpresa dele, diga, foi Jesus que escolheu Tomé. Alguém toca para mim? Foi Jesus que escolheu Tomé. Não fala para o teu irmão, foi Jesus que escolheu Tomé. Não, mas pega na mão do teu irmão e diga, você acha Tomé incrédulo? Não, fala para ele, você acha Tomé incrédulo? Tem gente na turma que Jesus escolheu, mais incrédulo que Tomé. Quem é, pastor? Você já ouviu falar de um tal de Tiago? Tiago era incrédulo demais. Você já ouviu falar de Marcos? Por que eles eram incrédulos, pastor? A Bíblia diz o seguinte, que esses camaradas cresceram na casa de Jesus. Era irmão por parte de José. Eles viram Jesus crescer. Nunca viram Jesus dar um palavrão. Nunca viram Jesus desobedecer pai e mãe. Nunca viram Jesus faltar com respeito ao Evangelho, à palavra. Mas está escrito da seguinte maneira, e tendo Jesus começado o seu ministério, os seus irmãos não acreditavam nele. Quem eram os seus irmãos? Tiago e Marcos. Dá uma olhadinha para o teu irmão, diga, Jesus escolhe pessoas com defeito. Não, fala para o teu irmão, Jesus escolhe pessoas com defeito. Não, fala para ele, Jesus não escolhe você pela sua classe social. Jesus não escolhe você pelo que você aprendeu na sala de aula ou deixou de aprender. Ele não escolhe você por causa do carro que você anda, da roupa que você veste, da casa que você mora, porque você é inteligente ou porque você deixou de ser inteligente. Pastor, e por que Jesus me escolhe? Ele te escolhe porque antes de você nascer, Ele escreveu os seus dias. O Salmo 139 diz que antes que eu fosse uma substância informe dentro do ventre da minha mãe, os teus olhos me viram. Pastor, mas essa equipe não tem preparo. Jesus está dizendo, eu vou prepará-los. Eles não são, para mim serve. Eles não são bem vistos. Eu sei o que eu vou fazer com eles. Aqui começa uma história linda. Durante 3 anos, esses homens serão treinados pelo maior de todos os professores da história. Eles serão treinados pelo Mestre Jesus. Eles verão coisas extraordinárias que eles nunca viram antes. Imagina a sensação de ver Jesus andando sobre as águas. Imagina aquela vigília no Monte da Transfiguração, que Jesus olhou para ele e disse, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu convidei 2 pregadores para pregar para nós hoje. E eles ficaram tudo sem saber o que aconteceu, porque Jesus nunca convidou ninguém para pregar. Então veio uma nuvem de glória, encheu o ambiente de glória, e apareceram 2 seres viventes. E como eles não sabiam quem era, Jesus disse, deixa eu apresentar. O nome desse aqui é profeta Moisés.
O nome desse aqui é profeta Elias. Quando esses homens começaram a falar, a glória tomou o lugar. Pedro saiu correndo para o meio da mata, começou a cortar a árvore. Alguém perguntou: está cortando árvore por quê? É porque a partir de agora a gente vai morar aqui, a gente não vai sair mais desse lugar. Está muito gostoso ficar aqui. De andar sobre as águas, a vigília da transfiguração, a multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição dos mortos, os relatos de todas as cidades, em algumas delas, sobrenatural era rotina. Em algumas cidades que Jesus entrou, diz a Bíblia, que todos foram curados. Todos. Eu não estou falando de quem foi no culto, eu não estou falando de quem foi na cruzada, eu estou falando que ele entrou na cidade e os hospitais esvaziaram. Saiu paralítico pulando de dentro de casa, saiu cego gritando na rua: eu estou vendo. E alguém perguntando: o que é isso? O Rei dos Reis está na cidade, o Galileu está na cidade, o Senhor dos Exércitos. Mas detalhe, não era só ver. Esses homens passaram a também viver. O toque desses homens passaram a causar milagre. Um dia, Jesus subiu ao monte e os homens ficaram esperando embaixo. Quando Jesus desceu do monte, Jesus olhou na cara de cada um deles, pôs a mão na cabeça e liberou uma palavra profética: eu dou para vocês poder, eu dou para vocês autoridade. Ide em meu nome curando os enfermos, expulsando os demônios e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles homens saíram dali com a unção tão grande que eles tocavam no paralítico, o paralítico saltava. Olhava para o cego e dizia: veja, e o cego saía vendo. Dá para acreditar que até Judas expulsava demônio. Pastor, você está falando só de poder. Vamos lá, sabedoria. A mente daqueles homens foram treinadas a um plano intelectual que combatia qualquer teoria de filosofia, heresia, anatemia, qualquer. Só para você ter ideia, tinha pregação de Jesus que durava 10 horas de relógio. Em uma delas, Pedro viu Jesus pregar 10 sermões em um só dia. Você já viu falar do Sermão da Montanha? Então Pedro começou a escrever, disse: é muita coisa. Quando Pedro estava escrevendo, pastor Wagner, Jesus interrompeu a pregação de Pedro: você está escrevendo por quê? Isso é para eu não esquecer. Jesus disse: não precisa esquecer, o meu Espírito dará conta de lembrar a vocês tudo que vos tenho ensinado. Pega na mão do teu irmão e diga: não tem professor maior que Jesus. Não fala mais alto para ele entender, diga: não tem professor maior do que Jesus. O Espírito que ensinou aqueles homens, eu profetizo: o Espírito de Deus vai ensinar vocês também. O Espírito Santo que deu unção àqueles homens, dará unção a essa igreja. E se alguém consegue acreditar no que eu comecei a pregar, levante essas mãos bem alto aos céus, comece a glorificar, porque essa unção vai descer aqui essa noite. Chorai, canavas, tu decantas. 3 anos voaram. Quando você está fazendo uma coisa boa, o tempo passa depressa. Quem já tirou férias aqui? 30 dias. Era tão bom andar com Jesus que eu prefiro acreditar, porque a Bíblia você lê com a mente. Coisa maravilhosa acordar, olhar para o lado, encontrar o sorriso do Mestre. Eu me lembro até aquele hino: eu queria saber como era o seu rosto, eu queria poder tocar na sua face, eu queria poder abraçá-lo. Esses homens viveram isso. Isso causou uma repercussão que deu a Jesus em uma época que não se tinha internet, carro de som, cartaz, Instagram, TikTok, nenhum tipo de influência de mídia social, nenhum tipo de mídia televisiva, nenhum tipo de rádio, nenhum tipo de telecomunicação.
Jesus ficou famoso em todas as partes da terra. Sabia que de Nazaré saiu um galileu que auto se intitulava Filho de Deus. Eles pensavam que era só um título. Não era título, era Emanuel. Grita bem alto isso, diga Emanuel. Deus no meio dos homens. Deus ensinando os homens. Deus construindo o maior plano já escrito para a humanidade. Eles não sabiam, mas depois daquele homem, nunca mais a terra seria a mesma. Depois desse ministério terreno, tudo mudou. Tudo foi diferente. Inclusive, o indivíduo pode ser ateu, cientista, incrédulo, filósofo, mas quando ele vai ler a história, ele tem que ler antes de Cristo, depois de Cristo, porque depois dele nunca mais a terra foi a mesma. Depois dele nunca mais a humanidade foi a mesma. E quem está aqui hoje por causa dele? Você pode mostrar isso melhor? Você pode? Você pode adorar melhor, glorificar melhor, exaltar melhor. Porque por onde ele passa, tudo muda. 3 anos voaram. Em um abrir e fechar de olhos. Os homens pensavam que a causa de Jesus era terrena. Ele tinha causa celestial. Pensava que Jesus lutava pelo passageiro. Jesus lutava pelo eterno. Começa uma perseguição generalizada, igual essas que se vê no dia de hoje. O judiciário começa a perseguir Jesus. Vasculha a vida de Jesus de cima a baixo, de ponta direita, de Nazaré a Belém, de Belém às Cruzadas. Vê se tem algum tipo de lavagem de dinheiro nas arrecadações. Vasculha para lá, não encontra uma acusação. Ele é santo. A gente precisa de uma queixa. A gente precisa de um crime. Qual é o medo aqui? O povo ama tanto ele, segue tanto ele. Você já parou para ver? Os lugares que ele vai não cabe de gente. Eles vão tomar o poder. Eles vão dominar sobre nós. Isso gerou medo. A guerra contra Cristo, ela era política. Porque pensavam que Jesus lutava por uma causa terrena. Repito, ele lutava por uma causa eterna. O terreno é muito pouco para Cristo. E abro essa oportunidade para dizer: igreja do Senhor, não entreis em briga política. Porque entra governo, sai governo. Entra direita, sai direita. Entra esquerda, sai esquerda. Mas o projeto da igreja é eternidade. Eternidade, eternidade. Deixa eu ver quem está lutando pela eternidade aqui. A nossa causa é eterna. Dá uma olhadinha pro teu irmão e diga: sua cidade é no céu, rapaz. Então fala para ele: tua cidade é no céu. Sua cidade da igreja é no céu. Aleluia. Tudo isso aí vai ficar, deixa para eles. Jesus começa a ser perseguido. Há vários processos dentro do judiciário sobre investigação de blasfêmias em muitas das suas pregações. Em algumas cidades a sentença já tinha sido dada. Havia cidades que Jesus já não podia entrar. Entre elas, a própria Jerusalém. Havia uma perseguição que não morto, mas se entrasse em Jerusalém, ele seria preso. Já havia mandato de prisão. Antes da traição, já havia expedido mandato de prisão. Por isso que Tomé não quer ir
na aldeia de Betânia, porque para entrar na aldeia de Betânia, passava-se pela rua principal de Jerusalém. E Tomé avisa: você sabe o perigo que você corre. O que é que vamos fazer lá? Querem te pegar. Eu tenho um amigo lá. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga: Jesus nunca deixou um amigo na mão. Eu tenho um amigo lá que dormiu e eu preciso acordar ele. Uma coisa Jesus sabia: em Betânia eu chego. Porque ele é aquele que antes de ir no caminho já conhece o caminho, já conhece o risco, o perigo do caminho, o que é que faz com o perigo. Quem está ouvindo ele aqui hoje? Quem está ouvindo? Quem está? Acaba o milagre de Betânia, aqui resumindo, e Jesus tem uma ceia marcada. Eu coloquei o nome daquela ceia, ceia da revelação. Os 12 estão na ceia. Lembra daquela equipe complicada que ele escolheu? É como se fosse reunião oficial. Está todo mundo lá na reunião. Vai acontecer um impressionante. Porque é engraçado que Jesus deixa entender que quando teve a ceia, já tinha acontecido um plano de salvação. Vamos lá. Está escrito assim: e na noite que Jesus foi traído. Olha. Então, quando ele ceia, ele já sabe da traição. Mas mesmo tendo traição, ele continua a ceia. Traição dói, mas a agenda continua. Traição dói, mas o propósito continua. Traição dói, mas a ceia acontece. Por quê? Porque o que fizeram comigo não muda o propósito. O propósito continua o mesmo. Me machucaram, a agenda continua. Fizeram de tudo para atrapalhar minha vida, meu ministério continua. Fizeram de tudo para eu não pregar mais, eu continuo pregando. Por quê? Porque o que fizeram comigo não muda o que ele tem comigo. Quem está entendendo, levanta a mão e adore a Cristo aí. É ceia. Antes mesmo da ceia, Jesus anuncia outra revelação. Ele pergunta antes da ceia 3 vezes a Pedro: você me amas? É lógico, Senhor, não estou entendendo a pergunta. A cada vez que ele pergunta, Pedro se constrange mais. Pedro está sendo constrangido pelo amor. Você me amas? É como se a cada pergunta a voz penetrante de Cristo, a alma de Pedro, perguntasse: tem certeza desse amor? O que é que você faria por esse amor? O que é que seria capaz de fazer? Pedro interrompe depois de 3 vezes aquela pergunta, o constrangindo ao que é amor. Mas o que é que... Por quê? Qual o motivo? Você vai me negar. Aquela ceia, a ceia da revelação, porque já tem um traidor, tem outro que nega. E depois da ceia, a ceia acaba. Jesus vai orar depois da ceia. Porque Jesus nos ensina algo muito terrível. Todas as vezes que você sentir as pressões da batalha, todas as vezes que as batalhas te sufocarem, você tem um refúgio. Qual é esse refúgio? É o doce caminho da oração. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, quando o medo nos cerca, como é que a gente não sabe como vai ser o amanhã? Sua alma está angustiada. O seu nível de amargura é tão grande que durante a oração o seu suor se transforma em sangue. Sua alma vai entendendo que, como homem,
Se ele pudesse, ele abria mão de tudo ali. Eu começo a acreditar que os demônios, entendendo que estava perto, a última coisa que Satanás queria era ver Cristo na cruz. A última coisa que os demônios queriam era ver Cristo na cruz. Um dia Pedro estava endemoniado e Jesus falou: a minha hora está chegando. E Pedro disse: você não precisa morrer. Jesus olhou e viu que a fala de Pedro estava estranha, era um demônio falando por Pedro. Jesus disse: para trás da cruz, Satanás. Satanás não queria ver Cristo na cruz. Por quê? Porque a cruz representa a derrota do inferno. Eu estou sentindo graça aqui que prega isso. Todas as vezes que lembrar da cruz, lembre, é na cruz que se quebra maldições. Todas as vezes que olhar para a cruz, lembre-se, a cruz quebrou as algemas que amarravam a nossa vida. Todas as vezes que olhar para a cruz, lembre, foi nela que os meus pecados foram perdoados. Chorai, mandaste e candarabandagais. O dia está amanhecendo ao Getsemane e Jesus é preso. Quando Jesus é preso, acontece algo com aquela família. Eu comecei pregando sobre ela. Não são mais uma equipe. Não são apenas discípulos. Eles se transformaram em uma família. Em 2 relatos bíblicos, é possível entender que aqueles homens, após 3 anos andando com Jesus, eles ganharam a mesma aparência física de Cristo. O modelo de andar, o modelo de falar, o modelo de vestir. Transformaram 12 homens como se fossem irmãos gêmeos. Quais são os 2 relatos, pastor? Vamos lá. O primeiro, na prisão de Cristo, o traidor diz o seguinte: para vocês saberem quem é Ele, eu tenho que beijar a sua face, porque eles eram todos iguais. Eu tenho que beijar para você saber quem é. Quando abordaram Pedro, no dia que Pedro negou a Cristo, eles disseram: não tem como você negar. Mas por que não? Porque você fala como Ele. Aleluia. O seu jeito de falar, você está negando como? Não tem, está na cara. Só que aquela família aqui na prisão, ela vai entrar em um colapso. Ela vai entrar em crise. E a crise diz o seguinte: e sendo Jesus preso, todos o deixaram. Está escrito desse jeito. Ele vai seguir a via dolorosa sozinho. Tem um tal de João que ficou mais perto. A Bíblia diz: este o acompanhava de longe. Jesus vai aos Sinédrios. É julgado no primeiro tribunal. O primeiro tribunal o manda para outro tribunal para fechar a conta. Chega no outro tribunal, Jesus é chicoteado, porque ele foi condenado no primeiro a 40 chicotadas. Então ele é chicoteado de manhã bem cedo. Da mesma maneira que ele foi chicoteado, rasgaram sua roupa e o deixaram nu. Para se cumprir a profecia de Isaías: a vergonha da humanidade será exposta pelo Messias. Era a nudez dos nossos pecados na praça pública de Jerusalém. Era a eternidade mostrando a vergonha da humanidade. E essa vergonha foi colocada no corpo dele como exposição. O profeta Isaías disse: ele levou a nossa vergonha. Era para ser eu nu, envergonhado. Pilatos entende que não é um julgamento qualquer. Já vasculharam a vida desse homem, não acharam nada. Esse homem não tem nenhum crime financeiro.
Esse homem não tem nenhum crime de conduta. Esse homem não representa um perigo à sociedade. Não dá para julgar assim no vento. Então ele deixa o julgamento para no dia seguinte, de manhã bem cedo. Quando a sua mulher vai dormir, ela se perturba com sono, vira para um lado, não dorme, deita, sonha de novo, vira para o outro lado. Ela diz: olha, antes de você subir para julgar este homem, eu preciso te dizer que eu me perturbei por causa dele. Então quanto no sonho eu não sei te dizer como foi. Eu só sei te dizer uma coisa: ele é justo, ele é santo, ele é puro. Não, levante essa mão, levanta a mão. Diga: é o santo pagando por mim. É o santo sofrendo por mim. É o santo chorando por mim. É o santo morrendo por mim. É o santo sendo julgado por mim. Jesus lança a resposta. Pilatos entende. Ele está entre a cruz e a espada. Se eu der uma carta de absolvição, é capaz de eu ser destituído do meu poder. Há um ódio generalizado que foi divulgado, pregado, manipulado, insistido. A nação foi ensinada, o povo foi ensinado a odiar Cristo. Há um ódio generalizado das ruas. O comentário é: este homem tem que morrer. Então Pilatos tenta achar na lei uma brecha. Porque a liderança judaica ela tinha que conceder um perdão uma vez por ano a um malfeitor, sendo ele quem fosse. Então Pilatos diz: é aqui que eu vou me safar. É aqui que não vai cair sobre mim sangue inocente. Ele coloca Barrabás, assassino, homem perigoso, homem que, se fosse nos dias de hoje, um homem desses que violentava mulheres. Gente daquelas que a gente pergunta: por que está preso? Tinha que morrer. Coloca Barrabás e coloca Cristo e diz: é com vocês. Lá embaixo tem gente que Jesus abriu os olhos, que era cego. Lá embaixo tinha paralítico que ele fez andar. Gente que saiu do leprosário. Gente que estava perdido. Gente que recebeu um toque dele e a vida mudou. E a galera grita em uma só voz. É o povo dizendo: solta Barrabás. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga: tome cuidado para não se esquecer o que Jesus já fez na sua vida. Porque o ser humano costuma ser ingrato, tem memória curta. E toda vez que você murmura, você entra no grupo desses que grita: mata Jesus e solta Barrabás. É gente que esqueceu o que Jesus fez por ele. É gente que esqueceu do toque, da cura, da libertação, do milagre. Uma Jerusalém ingrata. Pilatos lava as mãos. E o carrasco leva Jesus aprisionado, que já está nu, com o corpo machucado pelas chicotadas, que suas pontas tinham pedaços de ossos para enrolar o corpo e rasgar a carne. As suas costas já estão em carne viva. Foi uma noite de dor, de angústia. Alguém prepara o corte da cruz, olha para ele e diz: essa vai ser a partir de agora a sua cruz. E como ela é sua, não é a gente que leva, quem leva é você. Mas antes disso você vai pagar pela sua blasfêmia. Você não se... Porque qual é o crime? O crime é que uma pessoa perto de Cristo, Judas, declarou em carta aberta que Jesus tinha se auto-intitulado Rei dos Judeus. O crime é esse. Um processo que não para em pé.
O que tem nos autos do processo é uma delação premiada de alguém próximo a Jesus. Mais nada. Não tem uma prova. Então, alguém disse: você blasfemou de nós, nós vamos blasfemar de vocês 2 vezes. Na sua cruz vai ser pregado Rei dos Judeus. É uma ironia. E já que você é rei, todo rei tem que ter coroa. Nós preparamos uma coroa para você. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O seu corpo, que já estava sanguentado, com várias feridas abertas, recebe dores por todo o seu crânio insuportáveis. E como a cruz é sua, você leva ela. Ele já está ferido, desidratado. Ele coloca a cruz e vai pela via dolorosa. João de longe acompanha, os outros discípulos estão atordoados. Pedro está envergonhado. É uma crise generalizada. E todo mundo dizendo: a história do que dizia que era Messias acabou. A história do que auto se intitulava Filho de Deus acabou. Mal sabia que o Evangelho teria uma história que começa com sangue, vai com sangue, no meio tem sangue, no final tem sangue, mas essa história nos leva à eternidade. Ela não acaba, ela não acaba, ela não acaba. Pega na mão de alguém e diga: a cruz foi por você. A sentença foi por você. A coroa de espinho foi por você. A nudez foi por você. E quando ele cai na via dolorosa, por não aguentar, foi por você. Foi por você. Jesus cai ali, pastor Wagner. Os demônios têm uma aposta: ele não vai conseguir. Ele já cansou. Aparece um africano, sirineu, negro como cavão. Esse é o significado da palavra sirineu. Ele pega a cruz de Cristo. Você não aguenta levar? Eu vou levar, mas eu estou entendendo. O propósito tem que continuar. Vamos lá, amigo. Quando você pensar que você não tem mais força, a lição da via dolorosa é essa. Quando você pensar que as forças acabou, quando você pensar que não vai dar mais conta, quando você pensar que o propósito vai ficar pela metade, Deus vai levantar pessoas que você nunca viu, não sabe de onde saiu, pessoas que você não conhece, vão te ajudar, mas o propósito não fica no meio do caminho. Quem está entendendo, levanta essa mão, dá um grito de glória e adora o meu Cristo. É alto do Gólgota, meio-dia, seus braços são abertos à cruz. Ao meio de 2 criminosos, pregam-se os pés e pregam-se as mãos e levantam o madeiro. O sofrimento não acaba. Jesus no madeiro do Calvário, ele tem um sofrimento a mais do que os outros presos. Porque os outros presos, sem se importar com um braço que quebra, com a costela que fatura, podia ficar em qualquer posição. Jesus tinha que se erguer à frente. Seu corpo não podia sequer tocar o descanso do madeiro, para que nenhum dos seus ossos fosse faturado, para se cumprir a profecia de Isaías. O sacrifício é perfeito. É o Cordeiro. E no sacrifício não tem ossos quebrados. O sangue está se escorrendo pela cruz. Tem gotas caindo para lá e para cá. Qualquer pessoa pensaria em se safar daquilo. Jesus está dizendo: perdoa eles. Ele está sofrendo e pensando em perdão. O ódio é tão generalizado que alguém quer que ele morra depressa. Por que uma lança afiada à sua costela? Para que o sangue esvaísse mais rápido e ele morresse. Alguém está perguntando: por que não morre? Jesus, desidratado, declara: estou com sede. E alguém dá vinagre. Mas até na cruz se explica o propósito.
Na cruz se explica o que acontece com quem abraça a cruz e o que acontece com quem rejeita a cruz. Do lado esquerdo, e sempre esse trem de esquerda é desse jeito. Alguém diz: não é tu o Filho de Deus? Desce daí e salva a ti mesmo. Do lado direito, alguém diz o seguinte: a gente está aqui porque a gente merece. A gente sabe o que a gente fez, somos criminosos. Mas olha para o meio. Esse homem não matou ninguém. Esse homem não roubou ninguém. Esse homem é santo. Ele aproveita, deixa e não perde a oportunidade e diz: Jesus, se puderes, arruma um lugarzinho para mim lá. Aí Jesus olha para o lado, entende o sacrifício que está sendo feito e diz o seguinte: hoje mesmo estarás comigo. Você sabe o que significa a expressão estarás comigo? Vamos chegar lá juntinho. Eu vou te levar para apresentar o meu pai, hoje mesmo. Hoje mesmo. Ai, a chamava da candarás tu e decantas. É 3 horas da tarde. A natureza está revoltada. Houve trevas na terra. Quando a luz viu Cristo na cruz, o sol disse: eu não brilho. Quando a lua viu Cristo na cruz, a lua disse: hoje o meu brilho não se acende. A terra ficou incomodada e começou a tremer. A natureza revoltada, parece que eu estou vendo o barulho das águas, os mares agitados. Terremotos tomam conta de toda a terra. 3 horas da tarde, o vento que sopra forte na colina faz o grito do meu Cristo ecoar por toda a eternidade: está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. Ei, Satanás, a conta está paga, está paga, está paga, está paga, está rosto e cantarava. Fala pro teu irmão: você pode dar glória, tá paga. Você pode viver a vida com abundância, a conta tá paga. Você tá livre das acusações, a conta tá paga. Deixa eu ver se tem glória para ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem adoração para ele aqui. Deixa eu ver se tem. Tá pago. O véu do templo já se rasgou. Viram que não tinha arca mais lá. O disfarce acabou. O caminho está aberto para o livre acesso. Perdoe-me, católico, mas para encontrar ele não preciso de Maria, nem de Marcos, nem de Bartolomeu, nem de João. Eu tenho livre acesso porque o véu foi rasgado. Xanará, sui, cantuim, maná. A cruz me levou até o trono. Eu estou todo arrepiado sentindo a presença de Deus aqui. A cruz me levou até o trono. A cruz rasgou o véu dizendo: não tem mais barreira. É por isso que essa igreja está sentindo essa presença aí, porque a cruz abriu o caminho para o Espírito Santo estar passeando aqui, ó. Ai, remassa. Eu tô com vontade de pular, de correr, porque a cruz
Ai, Madoia Siai de Televaragai. Chorianda la suide comanassa. Está aberto, aproveita. O caminho está aberto. Uícia, Loreia, de Miá. Explica, eu leio oração amaga. Eu estou começando a gostar do barulho da glória de Deus que está se aproximando dessa casa aqui. Me andar araqueando-se. Sobre a ciala bravagar. Xerelesse andele come deravada gassúria. Tem glória aí, tem. Tem glória, você está indo até ele aí, tá? Você está sentindo ele aí? Foi por causa da cruz. Foi por causa da última gota. Foi por causa do grito está consumado. Foi por causa da sentença que Pilatos não quis livrar. Foi porque escolheram Barrabás. Foi porque não desistiu no Getsemane. Foi por causa da cruz. Você tem essa presença hoje aí. Você tem essa unção hoje aí. Você tem essa glória hoje aí. Você tem esse poder hoje aí. Pega na mão de alguém e diz: se você não sente, vem comigo dando glória. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir. Xanábia, Pelécia, Candarai, Chobria, canta lá, Suí, bem, canta lá, Brastocomaná. Está descendo graça de Deus na igreja. Oh, glória! Mas tem coisas lá embaixo para arrumar. Em Jerusalém tem uma casa desolada. As mulheres que gostavam de Jesus estão em silêncio. Há um luto generalizado. Algumas coisas começam a acontecer para amenizar a dor dos que amavam a Cristo. Então um senador da República dos Judeus, José de Arimateia, paga preço alto, porque na lógica o cadáver tinha que apodrecer. Então se paga para diminuir a dor, o sofrimento de ver o Cristo que eu tanto amo, que aquelas mulheres tanto amavam ali apodrecendo. Se paga o preço e leva o cadáver para o sepulcro. Em Jerusalém, os discípulos, 7 deles, estão dentro de uma casa, desolados. Você lembra daqueles 3 anos maravilhosos? Na mente deles, eles estão dizendo: como pode uma história tão linda acabar desse jeito? Uma coisa está passando pela cabeça daqueles homens: eu larguei tudo, minha profissão, meus parentes, meus amigos, e agora essa história termina assim. Eu quero que a igreja grite alto comigo: não deixe que o sofrimento faça você esquecer das promessas. Jesus disse várias vezes: eu serei entregues aos homens para a crucificação, mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar. Fala para o teu irmão: a ressurreição era a promessa de quem nunca mentiu. A ressurreição era a promessa daquele que não brinca com os nossos sentimentos. A ressurreição era a promessa daquele que vela sobre a sua palavra para cumprir. Pega na mão de alguém e diga: não faça luto. A promessa está de pé. Está de pé. Está de pé. Domingo ainda não chegou. Remácia, Anduré-Ramandagai. O ponteiro ainda não marcou a hora.
que desespero? Calma. Nem tudo está perdido. Calma. Deus está gritando para alguém aqui. Você está desesperado à toa. A promessa ainda está aí. Ei, o tempo ainda não se cumpriu. O domingo ainda não chegou. O ponteiro ainda não bateu a hora. Calma. Tem uma voz gritando do céu dizendo: calma. Chorehandas, Clévia, Siande, Come, Navagar. Calma. Noiva do Cordeiro. Eu fico olhando aquela casa. Você já foi em casa de luto? Um olhando para a cara do outro. Às vezes fica procurando, o que é que eu falo? Podia ter algumas palavras, mas parece que quanto mais fala, mais as coisas pioram. Porque ninguém consola o enlutado. Tem esse negócio de dizer, Deus sabe de todas as... Não, esquece, irmão. Eu peguei um conselho. Em luto, em uma casa de luto, eu me comporto igual os amigos de Jó. Sento do lado da viúva e fico a noite toda calado com ela. Eu quero pensar junto com ela. Os amigos de Jó fizeram isso 7 dias. Porque entenderam que nada que dissesse para Jó ia consolar a dor de segurar na alça de 10 caixões. Fica calado. Eles estão calados, mas tem pessoas se movimentando. É madrugada de sábado. Jesus já foi no céu. Já deu um abraço no Pai. Está com um sorriso de orelha em orelha, dizendo: está pago. Está cumprido. Eu fui a sua oferta. Uhul! E agora? Agora eu vou lá no inferno para completar a missão. É dia de sábado. No meio das trevas do abismo aparece um clarão de luz. A glória do Messias brilhando no inferno. Jesus vai em direção a Lúcifer. É um encontro marcante da história. Lúcifer nem pergunta por quê. Qual o motivo da visita? Ele já sabe o propósito. Sabe, pastor? Sabe. A prova é que a chave já estava nas mãos dele, dizendo: eu vou ter que entregar. Vou ter que entregar. Me dá a chave da morte. Você não mata mais ninguém. Para matar tem que passar pela minha permissão agora. Me dá a chave. O dono da vida sou eu, e essa chave não fica mais com você. A prova que eu sou o dono dessa chave é que eu acabei de vencer a morte. A prova que essa chave é minha é que eu estou saindo desse encontro e eu estou indo lá conversar com a morte. Eu tenho uma pergunta para fazer à morte. Morte, aonde está o seu agrilhão? Morte! O dono da vida está com a chave na mão. Alguém está sentindo glória do lado direito da igreja aqui? Eu estou vendo uma nuvem de glória passando aqui. E toda vez que essa nuvem passa, é alguém que vai ser curado. Ai, Lácia, Joia, Télia, Flassimíndria, que anda seca. Coisa linda, Jesus. Ei. Me dá a chave do... Tem outra chave para pegar. Qual? Me dá a chave do inferno. Você não coloca mais ninguém no inferno. Vem cá. É minha. Por quê? Porque lá na cruz eu recebi a chave da salvação. Então quando você quiser levar alguém para o inferno, eu vou salvar ele primeiro. Me dá a chave. Tá! Aquele dia se cumpriu a profecia do Gênesis. Da semente da mulher nascerá aquele que com calcanhar esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A cabeça da antiga serpente foi esmagada naquele encontro. Jesus sai do encontro, vai conversar com a morte. Coloca a morte no lugar dela.
Lúcifer já está no lugar dele. O sangue o derrotou, a cruz o derrotou, o sacrifício o derrotou. A morte está tentando aprisionar, seguro ao túmulo, o corpo de Cristo. É madrugada de sábado. O mundo espiritual está todo vapor. Tem duas mulheres viajando em direção ao túmulo. Tem alguns olhos nas suas mãos. Os olhos são símbolos de oferta, de amor, de amizade, de gente que até depois do final não te abandona. Elas querem ungir o corpo de Cristo. É 5 da manhã. O dia ainda está amanhecendo. E de dentro para fora, o túmulo foi aberto. A pedra não cai para dentro, porque se cai para dentro foi arrombado. Teoria da acusação. A pedra do túmulo não caiu para dentro, ela caiu para fora, porque o túmulo foi aberto de dentro para fora. E quem abriu o túmulo viu Cristo sair e ficou sentado em cima da pedra. Está escrito assim: quem levantou da cama da morte dobrou os lençóis, pôs o quipá em cima, para ir um costume simples judaico, de toda vez que visitavam a casa, dobrar os lençóis e colocar o lenço em cima, dizendo: eu vim, gostei da visita e daqui a pouco eu estou voltando. O anjo sentou em cima para significar o seguinte: está decretado, está consumado, ninguém segura ele, ninguém vence ele, ninguém detém ele. Quando as mulheres chegaram, o túmulo estava aberto. Elas não encontraram Cristo, mas encontraram o anjo dizendo: você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Como assim vivo? Pregaram ele no Gólgota. José pagou, não brinca comigo. José pagou o corpo e colocou aqui o corpo. Mas esse corpo já está andando pelas ruas de Jerusalém. Pega na mão de alguém e diga: ele está vivo. Pode conversar com ele, ele está vivo. Pode dar glória para ele agora. Ele ouve o teu glória, ele está vivo. Ele ouve o grito da igreja, ele ouve o gemido da igreja, ele ouve a oração da igreja, ele passeia na igreja, ele está com a igreja, ele diz para a igreja: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, porque a igreja venceu os leões de Roma, porque ele está vivo, porque a igreja venceu a perseguição de Roma, porque a igreja tem um Jesus vivo, porque a igreja venceu as guerras, porque está viva. O Cristo da igreja está vivo, o cabeça da igreja está vivo, porque a igreja venceu a pandemia, porque o Cristo da igreja está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está andando aí, ó. Está andando aí, ó. Está passeando aí, ó. Está vivo. Elemorai a Dácia. Xerei que terelesui. Ele está tão vivo que eu estou todo arrepiado com a presença dele aqui. Eu estou sentindo o calor dele, a graça dele, a glória dele, a presença dele. Alaia Shabaracandahai. Mas tem algumas coisas para resolver. A casa de Jerusalém continua desolada. Os discípulos estão ainda lá, perguntando: eu andei esse tempo todo com ele, para terminar desse jeito. Ainda é dia de domingo. Não sei se é o certo, à tarde. Eu acredito, e eu posso ler a Bíblia e acreditar. Nem sempre vou estar certo. Mas eu acredito que fim de tarde, porque a ceia é realizada à noite.
E do encontro até a realização da ceia demorou 3 horas. Jesus atravessou a parede sem bater na porta, porque é a sua família que está lá dentro. Ele bate não precisa bater, ele atravessa e sopra, já chega soprando. O que é que ele soprou ali? O Espírito Santo. Paz seja com vocês. O discípulo fica louco. Os mais intensos, como Pedro, acredito. Pedro e Filipe eram considerados os mais intensos, à medida das suas personalidades. Eu acredito que eles saíram abraçando Cristo. Tomé, inseguro, diz: eu fiquei sabendo da cruz. Eu vi ele sendo preso. Eu fiquei sabendo dos pregos, do sangue que derramou. Eu sei que a mão dele foi furada. Eu sei que os pés foi furado. Eu fiquei sabendo que o corpo dele foi sepultado. Para aparecer agora assim. Antes que Tomé perguntasse alguma coisa, Tomé não pergunta. É Jesus que mostra: aqui estão minhas mãos. Eu sou aquele que estive morto. Tá a prova aqui. Estou vivo. Cristo vive. Nalai Avácia. Jesus se prepara para a ceia. E eu estou tão feliz de pregar essa mensagem, porque a mensagem que dá estrutura ao ministério, ela tem por título cristocêntrica. É a mensagem mais poderosa do Evangelho. Tem que ter Cristo. Aleluia. Cristo tem que ser o centro da pregação. Cristo tem que ser o Senhor da pregação, o Rei da pregação, a essência da pregação. Antes que ceiasse, Jesus disse: tá bom estar aqui com vocês. Aí vai olhando um por um e diz: mas está faltando alguém. Cadê Pedro? Ele está meio envergonhado, sabe? Ele com medo de morrer te negou. Pois é, mas eu não sei onde é que vocês vão achar ele. Dá teu jeito. Mas a gente só senta para ceiar hoje depois que Pedro chegar. Talvez alguém grita do outro lado lá: mas te negou. Mas eu não desisti dele. Mas está tudo errado. Mas ele ainda é meu. Ele continua sendo aquele que quando eu desci do monte, eu gritei o nome dele. Vai buscar ele. Traz ele. Traz. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga: a igreja. Fala para o teu irmão: a igreja não pode abrir mão de quem caiu. A igreja precisa buscar os nossos Pedros, porque Cristo não desiste de Pedro, porque a eternidade já escreveu o dia de Pentecostes. Porque Cristo não desiste de Pedro, porque a eternidade já escreveu a sombra que expulsa demônio e cura enfermos. Porque Cristo não desistiu de Pedro, porque ele sabia que Pedro seria um dos maiores ganhadores de alma do Novo Testamento. Tem Pedros nos bares, tem Pedro nas drogas, tem Pedros na prostituição, que eu quero profetizar: Deus os trará de volta. Ainda em 2023, é a palavra de Deus na boca de um profeta. Muita gente desviada vai voltar para o Evangelho aqui em Bom Jesus. Vai buscar ele. Eles ceiam, parte o pão,
e Jesus desaparece. É aqui que chegamos na leitura. Vocês lembram de João 21? Quando Jesus desapareceu, ficou um sentimento de perda e luto maior do que o primeiro. Porque eles pensaram que Jesus veio para ficar ali de novo. E pior do que ter e perder, é ter, perder, receber de volta e perder de novo. Todo mundo volta a ficar em silêncio. E depois de um silêncio carregado de um vazio gigante, Pedro toma uma decisão. Qual a decisão, pastor Cláudio? Tiberíades é orla marítima onde se guarda os barcos dos pescadores que se aposentaram. Alguns por idade, outros por invalidez. Lá colocavam os seus barcos. Pedro lembra: eu tenho um barco ancorado em Tiberíades. E já que não tem mais ele, chegou a hora de voltar a fazer o que eu fazia antes. Só que ele se esquece que o que ele fazia antes, quem tirou ele de lá foi Jesus. Você lembra do primeiro encontro? A partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. Quem disse que Pedro não ia pescar mais foi Jesus. Por isso que aquela noite ele não pega nada. Pega a revelação. Aí Pedro diz assim: vou pescar. Parece simples. Eu fiz toda a história para chegar aqui e concluir aqui. Quando ele diz vou pescar, ele está dizendo: vou voltar para o lugar da onde Jesus me tirou. Pega na mão de alguém e diga: você está proibido, você está marcado, você está selado, você não volta mais, você não desiste mais. Se voltar vai dar errado. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Você não volta mais. Não volta, não volta. 5 coisas, e eu quero falar pelo menos 2 para ir embora. Acontece quando se sobe no barco do passado. Fala para o teu irmão: alguém vai te acompanhar. Você vai acabar influenciando alguém. A Bíblia diz que quando Pedro disse vou pescar, está escrito: e os outros disseram nós vamos com você. Se você cair, alguém que precisava da sua oração vai cair também. Quando o pai e a mãe desmorona os filhos. Quando os filhos é a coluna dos pais, o filho desvia, desmorona os pais. Tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que lá atrás viram a sua mudança e disseram: se ele desistiu, vale a pena eu desistir também. Segundo, o teu projeto não terá o aval de Deus. Pescaram a noite toda. A rede que vai para a esquerda vem vazia. A rede que vai para a direita vem vazia. Está um montão de gente. Tem alguns que estão até me ouvindo hoje, que desde o dia que você saiu da presença de Deus, nunca mais a sua vida deu certo. Você luta para lá, não dá certo. Você até saiu da cidade, teve que voltar, não deu certo. Porque o problema não é o lugar. Não é a cidade que não tem emprego, não. Você está em um barco que ele não te colocou. Você está em um projeto que ele não te colocou. Você está em uma rota que ele não te colocou. A rede vem vazia, o projeto vem vazio, o sonho vem vazio, a vida fica vazia. Por quê? Porque a essência de tudo, da vida que Deus escolheu, a essência é Cristo, a razão de viver é Cristo, o respirar é Cristo, a alegria é Cristo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus vai fazer algo muito grande aqui agora. Eu estou sentindo muita graça de Cristo na minha vida hoje. Rede vazia.
Rede vazia. Sabe o que traz? Cansaço. Tem trabalho para cansar mais que aquele que não dá resultado? Eles vão olhando um para a cara do outro e dizendo... Se tinha alguém que gostava de zoar, pastor, olhou para Pedro e disse assim: Pedrão, nem para pescar mais tu presta. Um semblante de tristeza, cansaço. Você está cansado, né? Cansado de lutar e ver tudo dar errado. Você até diz: é só comigo. Não, é falta de Cristo. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: você subiu em um barco que eu não estou lá, mas eu estou vendo tudo. Tem fome, tem cansaço, tem rede vazia, mas como eu não desisti de você, eu estou vindo ao seu encontro de novo. O dia está amanhecendo e Jesus já está na beira da praia. Aleluia. Eu quero profetizar: esse altar hoje é a beira da praia que Cristo preparou para você. Jesus faz uma pergunta que ele já sabia a resposta. Porque ele não está no barco, mas ele sabe de tudo que acontece no barco. Você foi para longe dele, mas ele sabe tudo que está acontecendo na sua vida. E aí ele pergunta: tem alguma coisa para comer? As perguntas de Jesus tem tom de constrangimento às vezes. Porque quando Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Jesus está abrindo a visão da mente para dizer: o que adiantou subir nesse barco? Não conseguimos nada. Estamos cansados. Esse barco, em vez de melhorar nossa situação, piorou ela. Mas Jesus, quando chega na vida de alguém, ele chega para resolver. Ele não chega para te acusar, para te detonar, para te jogar para baixo. Quando ele chega para dizer: ainda tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Joga do lado direito. Quando joga, ela vem cheia de peixes. Basta uma palavra de Deus e tudo muda. Cadê você que está afastado da igreja? Você conhece tudo que eu preguei aqui hoje. Você sabe que não dá para ficar longe do teu Cristo. Você já tentou vencer de todo jeito, está aí hoje cansado, com a alma faminta, cheia de vazios. Mas foi Jesus que te trouxe nesse culto hoje, para dizer: eu tenho uma palavra que vai colocar tudo em ordem. Saia do teu lugar. Foi para você que Jesus pregou hoje. Vem encontrar Jesus de novo. Volta depressa, meu amigo. Ouça a voz de Deus te chamando. Tem alguém tentando sair do lugar e não consegue. Dá uma tapa de mão cheia na cara de Satanás. Vem, mulher! Levanta-te! O projeto para a sua vida continua. Aonde está você? Sai correndo do seu lugar. Corre depressa. Foi para você que Jesus pregou hoje. Eu sou apenas a voz, a pregação é dele, a palavra é dele, o dom é dele, a graça é dele. E ele pregou para você hoje: vinde a mim, todos os cansados, todos que estão sobrecarregados, todos que estão oprimidos, venha, eu vou aliviar você. Aonde está a primeira pessoa que vai encontrar Jesus? Enquanto eu pregava, parou um anjo do Senhor do seu lado. O Senhor aqui. Parou um anjo do Senhor do teu lado. E ele tocou exclusivamente no seu coração. Leroi de Amahamanagai. O meu Deus arranca de ti os teus medos hoje. Porque tu estava preocupado com a tua saúde. Mas Jesus disse para mim: eu ainda darei a ti tempo para ver a obra que eu vou fazer na vida dos teus filhos.
todos eles, e Deus falou os de perto e os de longe, todos eles verão a minha glória e voltarão ao altar. Tu verás a tua casa no altar, tu verás o teu legado e as tuas lágrimas no altar, tu verás a tua família organizada. Homem, hoje eu, o teu Deus, estou prolongando os teus dias de vida na terra. E para isso, Amandagasto e decantas, o meu Deus está te dando um coração novo. Recebe aí, recebe aí. O diabo queria te dar por hipertenso, e como hipertenso, o meu Deus te dá por curado. Eu estou sentindo glória de Deus aqui. Eu estou vendo uma porta se abrindo. Eu estou vendo da gaveta de Deus, o meu Deus assinando uma causa que você espera já tem um tempo. E o meu Deus está... Eu não conversei contigo, a gente nunca teve essa oportunidade, mas Deus está dizendo: eu estou assinando o que há muito tempo tu espera. Eu estou liberando porque tu me fez uma promessa. E Deus sabe o que o teu coração prometeu para Ele. É grande o que o meu Deus está liberando. Recebe, porque Ele está assinando hoje com caneta dourada. Eu estou vendo um Aramandagaça. Igreja do Senhor, levante as suas mãos. Eu quero pedir perdão ao meu pastor. Eu orei tanto para pregar